Olá, queridos! Faremos a correção dos exercícios de Ciências da Natureza disponibilizados na plataforma Google Classroom. O exercício 1, ele nos solicita que façamos a leitura acerca do artigo sobre sarampo. 1A. O que é sarampo? Sarampo é uma doença ocasionada pelo vírus. B. Como adquirimos essa virose? A virose pode ser adquirida através do contato direto via secreção. Secreção através de espirros ou tosse. C. Quais são os órgãos afetados com o agravamento da enfermidade? Sabemos que os órgãos podem ser o sistema respiratório, pulmões e alvéolos pulmonares. Sabemos que é o sistema nervoso e o ouvido. D. Quais são os sintomas provocados na pessoa doente? Conforme o artigo nos diz que a pessoa começa a ter manchas distribuídas em todo o corpo, no rosto, nos pés, nos braços, antebraços. A pessoa pode ter febre, tosse, conjuntivite, nariz congestionado, falta de apetite, manchas brancas na parte interna da bochecha. Em casos mais graves, pode afetar os pulmões, os ouvidos e o sistema nervoso. Na letra E, como podemos nos prevenir? Através da vacinação, que é a tríplice viral. Já o exercício número 2, ele fala no artigo acerca das bactérias do bem. Bactérias que fazem bem para a farmacologia, para a agricultura, para a fisiologia do ser humano. A. Por qual processo nós temos aqui o funcionamento de ecossistemas de bactérias? Sabemos que pelo processo de decomposição. Pelo fato das bactérias serem decompositoras, elas vão decompor a matéria orgânica. Então, por exemplo, se nós tivermos a morte celular de um vegetal, a bactéria irá decompor essa matéria orgânica, ok? Na B. Quais são os exemplos de simbioses de bactérias? Nós sabemos que a bactéria pode trabalhar junto com os animais e junto com os vegetais. Na letra C. Qual o nome do processo dessa simbiose entre plantas e o processo fornecido às plantas? Conforme o texto disse, as bactérias elas podem ser bactérias quimiosintetizantes, fotossintetizantes, saprófitas e também decompositoras. Na letra D. Em que espécies de plantas ocorre a formação de nódulos nas raízes? Nós sabemos que temos a fixação biológica de nitrogênio. Então, a bactéria que estará nas raízes da soja, que é uma leguminosa, vai absorver o nitrogênio e vai transformar esse nitrogênio em energia para o vegetal. Então, no caso, a resposta da letra D seria leguminosas. Já o próximo texto, ele está falando sobre o coronavírus MERS, que é uma das maiores ameaças à saúde pública. Porém, segundo o texto, a alternativa A nos diz o seguinte: o que aumenta o risco de disseminação da síndrome respiratória? O contato direto e a falta de higienização. B. Segundo o texto, quantas pessoas já morreram? Segundo o texto, nós temos aqui 31 pessoas morreram. Na letra C, de onde se originou o coronavírus MERS? Segundo o texto, ele se originou naquela região da China. E letra D, em que região do planeta, ele se originou e ele se proliferou, tendo aí essa pandemia? Na China. Segundo a leitura do texto, a interpretação que nos foi fornecida pelo texto. Já o exercício 3, ele nos dá um artigo a respeito da giardíase, do tricomonas vaginalis, do trypanosoma e da leishmaniose. E ele diz o seguinte, no A. Explique por que as populações mais carentes são afetadas. Porque nós temos a falta de saneamento básico. B. Que nome é dado à doença causada por protozoários em seres humanos? Protozooses. C. Como adquirimos a doença de Chagas? Sabemos que temos o barbeiro ou a chupança, e quando ele vai se alimentar do sangue do ser humano, porque ele é hematófago,
ele elimina ali as fezes. E a pessoa coça naquela regiãozinha, fazendo com que essas fezes venham para a corrente sanguínea, e 1 minuto esse sangue pode levar essas fezes contendo o protozoário para qualquer região do corpo. Então nós podemos ter acometido o intestino delgado, o coração, o esôfago, enfim. É assim que nós adquirimos essa doença. D. Quem é o protozoário causador dessa doença? É o Trypanosoma cruzi. E letra E, qual é o nome do inseto considerado o vetor? O barbeiro ou nós chamamos de chupança, da doença de Chagas. O exercício 4. O exercício 4 está falando sobre o húmus. E ele pede que nós façamos a definição do que é o húmus. O húmus é uma matéria orgânica depositada no solo, que vai resultar da decomposição de animais e plantas mortas ou de seus subprodutos, ok? Já o B, cite os organismos vivos responsáveis pela produção desse húmus. Nós sabemos que pela decomposição de plantas e animais mortas temos húmus, mas também temos um anelídeo, que é a minhoca. Então, os resíduos produzidos pela minhoca, certo? Vai gerar aí energia para o solo. Já C, que nome é dado ao processo de produção de húmus? Conforme o texto, ele diz que é a umificação. E ele coloca assim: o húmus se forma através de um processo natural produzido pelas bactérias e fungos no solo e agentes externos, como a umidade e a temperatura adequada para esse processo que nós denominamos de umificação. Já o exercício letra C, ele diz assim: D. Quais benefícios o humo proporciona ao solo? O benefício é melhoramento das propriedades físicas e químicas, promovendo a libertação dos nutrientes, e ele vai contribuir também para o aumento da capacidade de tamponamento do solo, retendo a umidade na terra por mais tempo. Já o exercício 5, ele nos pede para nós fazermos uma análise das alternativas, né? Então aqui, os fungos, eles são decompositores? Sim, eles são decompositores junto com as bactérias. Então ele diz o seguinte: o fungo, ele pode armazenar glicogênio? Sim, a reserva energética do fungo é o glicogênio. É interessante que a nossa reserva energética também é o glicogênio, não é não é uma outra substância. E ele diz o seguinte: os fungos, eles são organismos que eles vão trabalhar em equipe juntamente com quem? Com as bactérias. Então eles podem ser organismos heterótrofos, são aqueles organismos que vão, consumir o alimento, se assim eu posso dizer, trabalhando junto ali, com outros seres vivos. Os fungos, eles habitam apenas em solo e água? Não. Os fungos, eles podem habitar também em outros locais, como árvores, como raízes, como além do solo, como em flores, como em folhas, Eles podem ocasionar doenças também na agricultura. E nós temos a reprodução, tanto sexuada quanto assexuada dos fungos, ok? Queridos, eu finalizo aqui as nossas atividades de ciências da natureza. Dúvidas, estou à disposição. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Obrigada pela presença.